Olá, pessoal. Não sei o que deu, caiu a live ali. Simplesmente o Instagram encerrou o vídeo. Vamos dar início novamente, né? Ainda bem que foi bem no início da live, né? Nem tinha entrado ainda nos 10 passos ali que eu tinha comentado, mas simplesmente caiu, deu um bug aqui, né? Tá tudo certo, a internet tá ok, tá com bateria ok. E o Instagram encerrou, apareceu aqui encerrando o vídeo e então, peço desculpa aí por esse bug no Instagram, mas vamos dar continuidade aí ao tema. Aos amigos que estão entrando aí novamente, a Daniela, a Lívia, o professor Lucas Félix, grande amigo. Esse cara é muito bom em matemática aí, vocês têm que seguir esse cara. Garcia, né, a Valdirene. Se vocês puderem dar um sinalzinho aí para mim, estão enxergando bem, se o áudio está bom, aí eu dou continuidade aqui. Aí assim que vocês derem um feedback, aí já podemos dar sequência aí, dar andamento na live. Tinha começado ali anteriormente, mas acabou, né? Simplesmente o Instagram fechou. Mas vamos lá, o papel do pai no homeschooling. Eu vi ali que o Alexander mandou que tá ok, a Andressa. Oi, Andressa. Grande abraço aí ao Iago também, a família. Beleza, muito obrigado pelo feedback. Então, se está ok, vamos seguir. Estava falando sobre o papel do pai no homeschooling, né? Que nada mais é do que o papel do pai na educação dos filhos, né? O papel do pai na educação. Eu falei ali, só tinha me apresentado então no vídeo anterior, né? Sou o Diego, sou esposo da Patrícia, temos 5 filhos, fazemos homeschooling, né? Conhecemos o homeschooling há 8 anos. Foi uma grande graça divina que aconteceu na nossa vida, conhecer o homeschooling e poder estar praticando, né? Então, vamos lá, vamos aos temas principais. Ali eu separei 10 passos para tratar sobre esse tema, porque realmente, apesar de tanto tempo, né, já praticando a educação domiciliar, conhecendo tantos pais, mas ainda chega ainda muita neblina quando se trata esse tema, né? Parece que fica ainda algo meio obscuro para algumas famílias quando fala, mas e qual é o papel do pai no homeschooling, né? O que diferencia, né, no homeschooling o papel do pai. E também porque algumas mães mandam algumas reclamações que os pais realmente são totalmente desinteressados na educação das crianças, não apoiam a mãe, etc. Então, às vezes, cai uma choradeira aqui para nós. E, né, resolvemos aí tratar desse tema para tentar trazer mais luz a esse importantíssimo tema, né? Então, sobre o papel do pai no homeschooling, né? O primeiro passo, eu separei em 10 passos, gostaria muito que vocês acompanhassem até o final para pegar essa sequência que eu fiz, porque vai ver que o tema vai complementando e os últimos 7 passos são passos mais práticos, né? Então, mas temos que fundamentar o tema, né? Temos que começar do princípio, né? O primeiro passo, né? Qual é o papel do pai? O papel do pai, ele tem que assumir a sua autoridade, né? Então, anotem aí, assumir a sua autoridade. E isso na família é muito importante, né? Porque o pai, essa autoridade não é simplesmente dada ali no altar, né, pelo padre, não, é uma autoridade divina, né, que existe desde sempre, né? Isso não é machismo, não tem nada a ver com machismo, totalmente pelo contrário. É algo que já existe desde sempre, desde Adão e Eva. Se a gente for fazer um estudo mais aprofundado nos catecismos, nos documentos da igreja, vai ver que desde Adão e Eva essa a estrutura familiar. O pai, ele é a cabeça do lar, ele tem né, no caso, a suprema autoridade dentro do lar. O pai é o rei do lar, né? E a mãe é a rainha. E ambos se complementam, né? Tanto o pai completa a mãe, como a mãe completa o pai. Como fossem dois reis, né? O rei e a rainha, a coroa do rei é a rainha. E a coroa da rainha é o rei, as virtudes, a honradez do rei, né? É a coroa da rainha. Então, essa responsabilidade do pai é preciso assumir, né? O pai precisa assumir ali os seus 2 papéis principais dessa autoridade, que é prover
e proteger a família. Isso o Catecismo Romano nos ensina muito claramente, né? Que a principal função do pai no lar é prover e proteger, né, a família. Então, e isso desde Adão e Eva também, né? Sobre o grave dever de criar e educar os filhos, né, como muitos de vocês já devem ter lido no Código de Direito Canônico ou na Casti Connubii, que é um grande documento da Igreja sobre a família, né, sobre o matrimônio cristão do Papa Pio XI. Lá ele fala muito claramente sobre que a principal missão dos pais, né, do pai e da mãe a primeira, né, que tem a primazia ali, do grave dever de educar e criar os seus filhos, né? Então, para criar e educar os filhos, os pais ali têm múltiplas funções, né? Exige muito trabalho. Educar uma criança, criar uma criança é um trabalho tremendo, né? E a criança, ela não pertence apenas aos pais, né? Ela pertence primeiramente a Deus, porque é Deus que dá a vida aos nossos filhos. Nós somos apenas cooperadores de Deus, né? As crianças não nos pertencem, né? Elas pertencem primeiramente a Deus, né? E isso a prova disso é a questão sobrenatural, né? Quem dá a vida aos nossos filhos não é nós pais, e sim é Deus que implanta a alma nos nossos filhos e é a alma que nos dá a vida, né? Então, é preciso reconhecer isso, né? A autoridade divina, sendo o pai a cabeça, a mãe é o coração, né? A mãe é o amor no lar, a mãe é a caridade. O pai, ele é assim, o juiz, né? O supremo juiz ali do lar. Então, o pai é a lei e a mãe é a caridade, né? Então, e ambos se complementam, né? A primazia dos pais, assim, é muito provada também na Sagrada Família. Por exemplo, o anjo, quando ele vinha falar, né, quando Deus queria falar ali através do anjo com a Sagrada Família, ele primeiro vinha a São José, depois ele ia a Nossa Senhora. Primeiro ele passava pela autoridade maior da casa, que era São José, depois ele se dirigia a Nossa Senhora. Isso é uma grande prova, assim, de ser o pai ali, a autoridade, a cabeça do lar, né? Então, pais, primeiro passo, assumir essa autoridade. Segundo passo, né? Saber que a criança ela tem direito à educação, né? Nós precisamos ter muito claro isso, né? O sujeito da educação, né, é o homem, né? É a formação do homem. O homem é o sujeito da educação, então o sujeito da educação é a criança que vai se formar, né? Da criança tornar-se um homem, do homem um santo, um eleito. E a finalidade da educação é a bem-aventurança, o fim último é Deus, né? Tudo no mundo, tudo que há no mundo, desde os governos, né, os reis, os príncipes, as donzelas, a família, a sociedade, tudo que há no mundo foi feito para a criança, né? E isso, quem nos diz é o Catecismo da Educação, né? O Monsenhor du Panloup é uma citação de Monsenhor du Panloup no Catecismo da Educação, o Catecismo da Educação do Abade René Belém, né, que cita esse ensinamento. Tudo que há no mundo foi feito para a criança. Então, inclusive a família. Porque no mundo, né, tudo no mundo, e a criança no mundo, ela é de Deus e para Deus. Então, isso já faz parte do ensinamento da igreja, né, que o universo foi criado para o ser humano, né? O ser humano foi a maior das criaturas criadas por Nosso Senhor, né? A imagem e semelhança de Deus. Então, o universo foi criado para o homem e, através dessa criação, nós vamos ir chegamos ao fim último, que é de Deus para Deus, né? Nós somos, nesse mundo, de Deus e para Deus. Então, a criança, ela tem o direito de ser bem educada e receber essa educação para Deus. E lembrando, né, a criança ela não é um reizinho, não é um anjinho, né? Não, o pecado original tirou a integridade do ser humano e nos deu, assim, tendências ao mal, né? Então a criança não é inocente, né? Assim, inocente no sentido que ela tem tendências ao mal também, ela tem tendências ao vício, à preguiça, à gula, etc, né?
Então, cada criança é única ali, né? E a gente tem que saber conhecer a sua natureza para saber descobrir quais vícios que estão despontando mais nessa criança para já diagnosticar, já combater, né? Porque o temperamento, ele não é inocente, né? Ele não é inocente por quê? Porque tem várias influências externas também e também as influências internas da concupiscência da carne, né? A tendência ao mal, ao prazer, né? Ao prazer, no caso, desordenado das paixões, né? Então, e os pais têm que ter ciência disso. A criança é o sujeito da educação, precisa, e ela tem o direito à educação. Então, precisa assumir essa responsabilidade. A criança, o Catecismo da Educação fala, né, que a criança é um depósito que precisaremos dar contas a Deus. Então, nós somos cooperadores de Deus na educação dos nossos filhos. Então, é algo que é muito sério. Não é brincar de homeschooling, não é brincar de escolinha em casa apenas. É algo muito sério. Tu não está tratando com uma máquina, com um robozinho, com um bonequinho. Tu está tratando de um ser, de um filho amado de Deus que que você foi escolhido para criar e educar, né? E os pais, ele tem tanta responsabilidade quanto a mãe na educação dos filhos. Não há separação, né? Porque o pai, a família, né? A família representa a Santíssima Trindade. Então, o pai, a mãe e os filhos representam essa Trindade sagrada, né? E não pode ser desunida, né? Então, tem que assumir autoridade. Então, um terceiro passo é os deveres particulares do pai, né? E aqui, o Catecismo da Educação nos dá 3 pontos, né? 3 deveres principais ali dos pais. Primeiro, né? A inteligência do pai, né? Dever particular do pai, né? A inteligência do pai. O pai é responsável por formar o pensamento dos filhos e das filhas. O pai é o responsável por formar o pensamento. Segundo, a autoridade do pai, né? Formar a virilidade dos filhos com palavras, com exemplo para a vida de dever e honra, ter uma vida honrada, né? É pela autoridade do pai, né? Terceiro, o pai é o juiz. É o último juiz, né? Bate o martelo mesmo, né? Então, das decisões a tomar em casa, o pai é o agente inicial e principal da execução. Então, formar a vontade dos filhos, né? Então, o pai tem esse dever de formar a vontade dos filhos, através do seu exemplo e através das suas iniciativas. E aqui vem um ponto muito importante, porque o pai, através dessa autoridade, tem muitos pais que eles querem se esconder atrás das mães, né? Não querem assumir a responsabilidade conjunta no homeschooling. E isso é muito grave, não se deve ser assim, porque a decisão pelo homeschooling precisa ser do casal, precisa ser em conjunto, porque senão pode gerar muitas frustrações, né? Porque daí assim, qualquer coisinha de errado, ou na primeira frustração da mãe, muitas vezes os pais pulam fora do barco e acusam a mãe ainda de estar errada, né? E isso é grave, muito mais se for na frente dos filhos, né? Que os filhos assistirem a esse confronto de autoridade do pai e da mãe. Isso é gravíssimo, isso é um erro, né, um erro tremendo assim, na educação dos filhos, né? Isso não deve acontecer. Né? O quarto passo, agora já já demos ali os fundamentos ali da autoridade do pai, né? Então agora indo para a parte prática ali, né? O quarto passo, importantíssimo, é a conversão à família. O homeschooling, ele necessita essa conversão à família. Então, os pais, muitas vezes, nem sempre vai estar tudo claro já do início, nossa, comecei a estudar há um mês sobre homeschooling, já está tudo claro, já estou com o projeto perfeito, já está tudo iluminado, já está tudo certinho, agora é só executar. Não, nem sempre é assim. Muitas vezes tu vai ter que ter a coragem de iniciar, né? E não esperar ter um plano perfeito para iniciar. Não é assim, né? As coisas vão ter que ser construídas em conjunto, né? Então, assim, tu pode, claro, estipular metas, fazer um planejamento super necessário, mas saiba que você vai ter que mudar o seu estilo de vida, né? É preciso uma conversão à família, dar prioridade à sua missão de pai, né? Porque, assim, muitas vezes... essa conversão, ela gera 2 compromissos principais, né? Essenciais. Primeiro, com Deus,
e segundo com a família. E, então vai exigir mudança. Essa conversão, né, a palavra em si já fala, né, é uma conversão de rumo, uma mudança de rumo. Então, muitas vezes, tu vai ter que sacrificar, né? Vai ter que sacrificar alguma coisa externa para ficar em casa. E tem que ser, né? É super necessário. Então, os pais têm que reconhecer que a sua principal missão está na sua família, né? Cumprir o seu papel de pai. Não há missão maior, não há emprego maior ao pai do que cumprir a sua missão, né? De criar e educar os seus filhos, de prover e proteger os seus filhos. E aqui que vem um ponto muito interessante, né? Muitos pais pensam, então eu estou provendo, estou protegendo meus filhos, está tudo certo, né? Então eu me dedico a trabalhar, trabalho aí das 6 horas da manhã até 10 horas da noite, não vejo meus filhos, não tenho contato com a minha esposa, não converso com ela, não fico por dentro das coisas em casa, mas estou fazendo o meu papel, cumprindo o meu papel de provedor, né? E também estou protegendo meus filhos, porque afinal, principalmente nos pais que moram em cidade grande, fiz um belíssimo cercado com cerca elétrica em volta da minha casa, grades nas janelas, tudo, né, sistema de segurança interno, etc. Tudo que for necessário para proteger a minha família, para dar segurança física para ela. E pronto, tem muitos pais que acham que somente isso, que claro, é importante sim, mas não é somente isso. Tem alguns que acham que é só por estar fazendo isso, pronto, já está cumprindo os seus dois deveres principais, suas duas funções principais de provedor e de protetor da família. Muitas vezes esquecem, né? E a proteção intelectual do seu filho? E a proteção moral do seu filho? E a proteção física no sentido da alimentação, de ter uma boa educação física para o seu filho, né? Não somente aquela segurança ali, como eu falei, no sentido de ter uma boa estrutura, tem um carro blindado, tem tudo, né? Quem tem mais condições, claro, mas não é a realidade de 90% dos pais no mundo, talvez do homeschooling, isso que eu estou falando, mas muitos pais têm que ter ciência de que não basta apenas querer proteger somente nessas questões físicas, tem que proteger intelectualmente e espiritualmente também, né? Nas questões religiosas, nas questões da fé, né? Porque as afrontas contra as virtudes sobrenaturais são constantes, né? As tentações são constantes. Então, os pais precisam assumir essa conversão da família para ajudar nesses pontos, né? De proteger os seus filhos de uma má escola, por exemplo, de más professores. Isso é proteger os seus filhos? Proteger os seus filhos de, né, por exemplo, tem quantos pais que não estão nem aí quando, por exemplo, a mãe levou o filho, né, num médico, por exemplo. Aí o médico fala qualquer coisa, às vezes nem atende direito a criança e o pai vai lá, não, tá tudo bem, vai lá, compra esse, né, às vezes nem para pensar, não conhece o filho, e às vezes a mãe diz, não, mas a minha intuição diz que tem que buscar uma segunda opção ali, porque a saúde do meu filho eu conheço, etc, né? Então, assim, muitas vezes o pai não quer proteger o seu filho, acha que, faz o que quiser aí com o meu filho, porque afinal de contas eu só estou pagando, né? Isso não é proteger, né? Então, tem que ficar muito atento para as coisas essenciais da vida, não ficar somente na casca, somente nas coisas naturais, nessas coisas que morrem aqui mesmo, né? Cuidar da essência, né? E a educação ela é integral, né? A educação, essa conversão à família exige, né? Na educação, a educação para funcionar, ela precisa seguir os 4 fundamentos, os 4 pilares da educação, o qual o principal é a educação da fé, né? A educação religiosa é a principal, é a base de tudo. Deus é a base de tudo. Deus é o primeiro educador, né? A igreja é a mestra divina, né? Então, por excelência, na igreja que é a sociedade perfeita. Então, nós precisamos reconhecer isso, né? A educação religiosa é mais importante, a educação intelectual dos nossos filhos, a educação física dos nossos filhos, a educação moral para os nossos filhos, né? E a educação moral vai depender da educação da vontade deles, isso dos nossos exemplos, dos nossos ensinamentos. Então, assim, exige muito dos pais. Tem muitos pais ficam preocupados só em comprar um monte de apostilas, um monte de livros, querem formar uma biblioteca,
mas não estão preocupados com sua própria vida, que é o principal catecismo dos filhos, né? O exemplo dos pais, nós sempre falamos isso aqui com a Paty, né? O exemplo dos pais é o melhor catecismo para os filhos. Tu pode trazer o catecismo romano para eles aqui, tá, leia, sozinho, e não cumprir nada do que está sendo falado lá. Né? E assim, os teus atos vão ser totalmente contraditórios, isso não vai educar seus filhos, vai prejudicar ainda mais, né? Então, tem que ficar muito atento a esses 4 pilares, né? Da educação. Essa conversão à família, essa conversão ao homeschooling exige isso, né? Assumir essa responsabilidade. Porque, assim, né? Ali o 4º ponto vai ser conhecer a sua esposa. Né? E esse ponto é muito importante também, né? Tem a conversão à família, agora conhecer a sua esposa, porque você vai precisar assumir junto com ela, né? A educação dos seus filhos. Que é muito comum, né? O ser humano ele sempre quer achar culpados exteriores, né? Nada é culpa nossa, né? Nada de errado é nossa culpa. Por exemplo, né? A nossa má formação, minha geração, a geração atual, dos 50 anos para cá, todo mundo sabe o declínio que teve na educação brasileira 50 anos para cá. E isso a nível, não somente Brasil, mas a nível mundial. E se a gente for indo mais fino, fazendo ali, buscando tempos anteriores, a gente vê que já vem um declínio de séculos, né? A educação. Né? Então, se a gente vê lá, estudar sobre a vida de São Tomás de Aquino, vê que ele foi perseguido, né? A teologia, a filosofia de São Tomás de Aquino foi perseguida, a tal ponto de que São Tomás de Aquino, no seu velório, só estava Santo Alberto Magno e um ajudante seu ali dos dominicanos. Então, nem a sua própria congregação não compareceu no seu velório por medo e também aquela questão que estavam perseguindo São Tomás de Aquino. Então, tu vê que de lá vem já um declínio da educação e da sociedade em si, da civilização, da cristandade, né? Então, mas a gente quer sempre achar culpados, né? Por exemplo, nessa questão da educação brasileira, da nossa formação. Culpa do Paulo Freire, culpa do Piaget, culpa aí do socioconstrutivismo. Não, mas é culpa dessa infiltração aí gramscista, marxista, né, comunista, né, na educação, dos revolucionários, dos progressistas, do liberalismo, né, que adentrou na educação e perverteu tudo. Claro, eles são culpados também. Né? O liberalismo é uma grande causa, né? A gente vai vendo na Revolução Francesa ali, né? A hora que foi um tremendo declínio da civilização. Mas a gente sempre quer buscar culpados exteriores. Então, eu não tive uma boa formação porque foi culpa do Paulo Freire. Mas o meu pai não teve nenhuma culpa por isso? Por não estar atento na escola que ele estava me colocando? Meu pai não teve nenhuma culpa? E essa pergunta é que eu devo fazer para mim mesmo, na educação dos meus filhos. Se lá na frente eu quero fazer homeschooling, beleza, mas eu estiver nem aí, só faça essas apostilas aqui que tá tudo certo. E se lá na frente der algo errado? A culpa vai ser de quem? Vai ser do Paulo Freire? Vai ser do Piaget? Vai ser do Karl Marx? Né? Então tem que ver que a questão existe uma responsabilidade na educação dos filhos. Não é brincadeira, não é brincar de escolinha dentro de casa. O homeschooling é algo sério. E o pai, ele é o juiz da casa. Ele é a autoridade, ele é a razão da casa. Então, o pai tem que ficar ciente disso. É que não é brincadeira. O homeschooling não é brincadeira. Claro que a gente não pode querer complicar tudo. Pelo contrário, quanto mais simplificar, melhor. Né? Mas, para isso, a gente tem que ter princípios sólidos. Tem que trabalhar, tem que exercitar, tem que buscar nos educar, né? E essa é a grande riqueza do homeschooling, essa conversão para a família e o conhecimento da sua esposa. Vocês vão ver que vocês vão crescer juntos. É assumir esse papel, né? E essa responsabilidade juntos, né? Então, assim, é muito necessário. Aí, com certeza, vai acabar a choradeira das mães ali, né? Porque daí a gente vê hoje, né? Muitos perfis, muitas mães aí guerreiras, né? Que, nossa, fazem um trabalho esplêndido, astronômico, né? Na educação dos filhos, na educação domiciliar. São mães, assim, fenomenais. Mas que
a gente não vê exemplo de pais, né? Porque parece que é a mulher forte, família forte, mas e o homem, né? E o papel do homem? Cadê nós, homens, né? Poxa, vamos deixar tudo isso só para as mães, né? Vamos deixar o nosso papel de lado? Não é assim que funciona, né? A educação dos filhos exige os dois, né? O papel do pai também, e isso para justamente ter o pai aquele braço forte da casa que vai dar o sustento para sua esposa, que vai saber lidar com ela, e é preciso conhecê-la, né? Então, conhecer a sua esposa, assumir as responsabilidades do lar juntamente com ela. A gente sabe, como eu falei anteriormente ali nos primeiros pontos, o pai e a mãe eles se completam, eles se complementam, as suas qualidades se complementam e corrigem os defeitos do outro, né? E, por exemplo, a mãe ela é multifunção, a mãe é uma educadora por excelência, né? Depois de Deus, na hierarquia dos educadores, a mãe é a primeira, a mãe é a educadora por excelência, né? Então, o pai, de certa forma, ele sempre fica um pouquinho mais afastado no sentido externo de casa, né? Nas atividades extras, nas responsabilidades exteriores, né? Como a função de prover, né? O sustento é a principal função do pai. Então, é natural que a mãe seja a principal educadora, porque a mãe gestou. Então, a educação já começou ali, né? Esse contato, esse vínculo que a maternidade traz de mãe com o filho é algo, é divino, né? É algo muito maravilhoso. Então, a mãe já começa ali a educação do filho. Então, os primeiros cuidados, né, do bebê, a fragilidade do bebê, o ser humano é muito frágil, né? Ele precisa ter, né, muitos e muitos cuidados. E assim, só que o pai precisa assumir junto. E aqui que tem uma definição, né, um termo etimológico da palavra educar. Em francês ele é élever, né? Se alguém entende francês pode me corrigir se eu falei errado, mas é o termo elevar, né? Educar significa elevar, e isso vem, né, desde Esparta, desde a Grécia Antiga, ali, cerca de 600 anos antes de Cristo, até antes mesmo, mas já vinha, né, quando a criança nascia, ela era colocada aos pés do pai, e se o pai assumisse a responsabilidade de educar aquela criança, ele fazia o gesto simbólico de elevar a criança à sua altura. E aquele gesto simbolizava que ele aceitava a criança, aceitava educar aquela criança. E se ele rejeitasse, se a criança tinha alguma deficiência, alguma coisa, que o Esparta não era flor que se cheira também, mas assim, aquele fato ali é muito simbólico e é muito correto. Mas se a criança fosse rejeitada pelo pai, era rejeitada da civilização, era tida como um idiota, aquele que é desprezado da sociedade, aquele que se afasta da sociedade, né? Então, isso acontecia principalmente com os filhos que não poderiam ser guerreiros, etc., né? Não podiam cumprir algumas funções devido à sua deficiência física, por exemplo. Então, mas esse fato de elevar o filho é um ato muito simbólico e muito correto, que nós pais precisamos assumir, né? Elevar os nossos filhos, né? Educar uma criança é tornar ela um homem, a finalidade, né? Um homem livre, né? De um homem, um santo, um eleito, né? E esse fato de conhecer a esposa é muito importante, um recado aqui para os pais, sempre fique do lado dela, né? Mesmo que às vezes você tenha alguma discordância, mas perante os filhos, nunca contrarie a sua esposa, sempre fique do lado dela. Essa contradição de autoridade dos pais na frente dos filhos é terrível para a educação. Então, sempre apoie a sua esposa, né? Quinto passo, conhecer os filhos, né? Então, assim, educar, ele exige amar, e para amar, tu só ama aquilo que tu conhece, né? Então, os filhos, tu precisa conhecê-los. É necessário ter o conhecimento dos filhos, né? Então, assim, mas, poxa, Diego, mas eu trabalho, cara, eu fico fora o dia inteiro, à noite eu quero chegar, quero descansar, quero só esfriar a cabeça, né? Não tenho tempo para isso. Então eu vou contar assim um pouquinho da minha experiência, né? Por exemplo, lá que tem muita gente que fala, mas então, poxa, vai ser impossível fazer homeschooling porque eu fico todo o tempo fora. Eu digo que não, né? Que apesar de tu ficar pouco tempo, mas esse tempo pode se tornar um tempo de qualidade. E isso já vai auxiliar demais a sua vivência no homeschooling como pai, né?
Então, até tem uma frase famosa do Steve Wood, que foi até citada no capítulo 7 do livro Homeschooling Católico, né? Lá do papel do pai do homeschooling, no homeschooling católico, eles falam também, né, que o Steve Wood, né, o autor, ele fala, para a criança, né, os filhos, o amor, né, se soletra T-E-M-P-O, né, tempo. Para os filhos, o amor soletra-se tempo. Então, assim, o pouco tempo que tu tens, tu pode dar um tempo de qualidade, né? Não importa, em relação ao tempo, não importa a quantidade, sim a qualidade. Temos que dar tempo de qualidade com os nossos filhos. Quando a gente começou o homeschooling, eu trabalhava numa empresa de engenharia elétrica, né? Numa instaladora de sistemas elétricos e sistemas preventivos de incêndio. Então, essa empresa que eu trabalhava, trabalhei até quase o final de 2019 nela. A gente prestava muito serviço, né? Moro aqui em Blumenau, então prestava muito serviço no oeste de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Paraná, viajava aí, cheguei a viajar também para Goiás, para o Mato Grosso. A gente prestava muito serviço nos frigoríficos, né? Da BRF, né? Então ali para Sadia, Perdigão, né? Então prestava muito serviço, né, nessa área. Então ficava muito tempo fora. E quando a gente começou o vivenciar de fato o homeschooling integral ali, quando tiramos o Igor da escola, eu saía de casa na segunda-feira de madrugada e voltava só apenas na sexta-feira à noite. A Patrícia ficava a semana inteira sozinha com as crianças. Então, assim, o meu tempo com as crianças era numa ligação à noite, ver o que dava para, como que eles estavam, etc. Sempre, né, dava atenção para as crianças, falava com as crianças. E onde nós moramos, né, moramos hoje aqui, nós conseguimos internet apenas em 2018, né? Até então, a gente se mudou em 2012 aqui nessa casa onde a gente mora. Até então a gente não tinha internet fixa, né, na casa. Agora, em 2018, que passou a fibra ótica, mas até então não tinha, e era só o 3G, né? O celularzinho da TIM, que é péssimo de área. Quem vem nos visitar aqui sempre fica na mão com a questão de área, porque realmente é ruim de área aqui, né? Área telefônica. Então, assim, a gente se virou todo esse tempo sem internet. Nós não tínhamos impressão, não tinha, né? Não ganhava, né? Tipo assim, meu salário não era. Nós temos uma vida muito modesta, muito curta, assim, né? Mas não tinha impressora no início, não tinha, poxa, não tinha muitas coisas, não tinha apostilas, não tinha nada, os livros, né? Não tinha metade do que a gente tem hoje. Então, assim, ó, foi tudo indo aos pouquinhos, achando num sebo aqui, numa compra da internet lá. E aquele tempo que eu tinha para ficar com as crianças era o final de semana. E muitas vezes era acumulado de trabalhos, assim, extras, né? Fora de casa. Eu tive que cortar, porque eu precisava dar tempo de qualidade para as crianças e era o final de semana que eu tinha para estar com elas. Né? Então, fazer alguma atividade junto com elas no final de semana, principalmente matemática ou línguas, ficava comigo. Corrigir, ajudar a Patrícia a corrigir os exercícios, fazer pequenos relatórios, né, do que foi estudado, ajudar a Patrícia num planejamento da outra semana, tanto porque como era ruim, péssimo de área aqui em casa, muitas vezes eu baixava PDFs ou materiais ou até mesmo vídeos assim para a gente deixar salvo no HD, né, no PC, eu baixava fora, né, pegava o Wi-Fi em algum hotel que estava hospedado ou na casa da empresa, que a empresa alugava. Então, assim, a minha realidade era, durante a semana, eu convivia eu era um peão de obra, né? Chama-se assim, né? Nós trabalhávamos no chão de fábrica lá, peão de obra. Então, assim, morava a semana inteira com os peões de obra e final de semana vinha para casa. E assim foi. E a Paty assumia o homeschooling, né, de forma integral ali, de segunda a sexta. Então, era muito difícil, né? Porque, assim, o meio que eu vivia lá não era um meio católico, né? Tipo, era um meio de peão de obra. Então, assim, o que acontece numa casa, né, de peão de obra? É bebida, é sacar no final da tarde, etc. Então, o que eu fazia? Eu tinha que me recolher para fazer os meus estudos, falar com a Patrícia, baixar
os livros ou PDF que ela pedia, ou até mesmo procurar, né, materiais para ela. Então, assim, muitos, que nem o livro Homeschooling Católico, o Mother of Divine Grace, né, os sites norte-americanos ali, a Kolbe Academy, tem outras escolas católicas que também tem currículo para homeschooler, né? Por exemplo, a Escola São Rafael do Reino Unido, várias outras escolas, assim, eu buscava tudo fora, já tinha conhecido, já tinha traduzido vários artigos, assim, lá atrás. Então, assim, antes, quando lançaram ali o Homeschooling Católico, muitas partes do livro eu já tinha lido, assim, em inglês, né? Então, foi uma grande riqueza. E isso tudo fora de casa, né? Então, assim, não tinha desculpa para mim. Eu tive que assumir aquele papel, né? Era meu papel ajudar a minha esposa na medida do possível, né? Então, não tinha impressora, né? Muitas vezes conseguia ali fazer alguma impressão na empresa, ou até mesmo ganhava, né? Que os meus patrões sabiam que fazia homeschooling, pedia autorização, fazia impressão na empresa, alguma pequena apostila, alguma coisa assim. E a gente se virou. E uma das coisas que eu ficava impressionado quando eu chegava em casa, quando eu via o que eles fizeram, né? Eu vejo que hoje é uma choradeira, um medo das mães, assim, que eu, Diego, assim, eu tô falando eu, né? Às vezes eu não consigo compreender porque o que eu vi na Paty, né? Nós não tínhamos, como eu falei, não tinha impressora, não tinha muitas apostilas para vender na época. Ela copiava tudo à mão. E assim, ela às vezes colocava, por exemplo, tem o Tesouros de Exemplo ali, né? Ou até mesmo Livros das Virtudes, o Livro da Fé para as Crianças. Vários poemas ela colocava. Aqui a televisão ela serve só para ser a tela do PC, né? Então ela colocava ali o texto na tela do PC, né? Na televisão ali o texto, e as crianças copiavam e daquilo ali fazia o exercício. E assim, muitas vezes ela fez isso. Ela colocava ali na tela da TV, as crianças copiavam, ela copiava também. Então, aquilo me impressionava. Eu chegava em casa, poxa, olha quanta coisa eles fizeram. E na unha, na caneta, no lápis e no papel, no caderninho. Então, eu ficava impressionado. Dava, né, com a disposição e com toda a vontade que ela tinha, né, para fazer o homeschooling. E aquilo me incentiva, também assim em mim despertava assim ainda mais a motivação de ajudá-la, né? E também de assumir junto, porque poxa, via que era um sacrifício, né? Via que não era brincadeira. E todos os medos, né, que tinha na época, porque poxa, na época só tinha a NED fazendo um trabalho, né, sobre as questões. Daí em 2016 lá veio o sobrestamento, deu um aliviado, mas nesse período a gente já conhecia muitas famílias que tinham sido denunciadas e perseguidas, assim, por casos, né, de denúncia de familiar, ou das as escolas, assim, também, né, denunciando as famílias. Então, assim, eu via que, poxa, o que nós estávamos fazendo era muito louvável, assim, e estávamos fazendo o possível, o que estava à nossa disposição também, né? O impossível é só Deus, né? Claro, mas assim, o que era possível nós estávamos fazendo. Então, esse ponto de conhecer a sua esposa, esse quinto ponto, eu vejo que é um dos mais importantes, assim, aos maridos. Então, ó, conheça a sua esposa, se dedique junto com ela, assuma as responsabilidades junto com ela, porque você é a cabeça da casa, né? Não jogue toda a culpa nela. Quantas vezes a gente tentou fazer alguma coisa e não deu certo? Beleza, no outro dia faz de novo, toca para frente, né? Então, assim, tem que ficar... não pode querer jogar toda a culpa na mulher, né? Nós temos que assumir, digamos, a responsabilidade em conjunto. Não deu certo? Beleza, apoia a sua mulher. Às vezes, se ela tá meio frustrada com alguma coisa, não tá dando certo, tá ali meio emperrada, patinando, poxa, tenta resolver junto com ela. Às vezes é uma coisa que só falta um empurrãozinho ali, ou uma ideia para clarear com ela, às vezes um bate-papo, ou às vezes alguma lembrança do que você já viveu. Pronto, resolveu, né? Então, assim, fundamental para os pais conhecerem as suas esposas e para seguir junto. Então vamos lá, o sexto ponto, né? Sexto passo do papel do pai no homeschooling. Disciplina. O Catecismo da Educação ele fala, né, que o pai é um anarquista. É um anarquista sem querer querendo, né? Sem querer o pai é um anarquista da família, né? E muitas vezes isso é terrível, né? Porque às vezes a mãe fez todo um trabalho. Eu sei por mim, né?
Porque, por exemplo, a minha vertente artística, assim, eu sou baterista, né? Então, meu, desde pequeno, sempre gostei muito de rock, tocava em bandas de rock, assim, eu gosto muito, né? De tocar bateria, então, instrumentos de percussão, de tambores, de pratos, eu sou apaixonado por isso ainda hoje. Então, eu gosto de instrumentos barulhentos, né? Então, eu gosto de barulho, né, de ritmos, assim, estudar os ritmos brasileiros, etc, ritmos de rock também, enfim, né, só para dar um exemplo prático para vocês. Muitas vezes eu chegava em casa, estava calminho, aquela paz, né, ali ouvindo Mozart, um Minuet, né, ou, sei lá, um Bach, né, Vivaldi, alguma coisa assim. E eu chegava em casa que às vezes quebrava o clima, porque eu queria escutar algo mais pra cima, ligava um som mais alto, etc. Eu queria fazer umas brincadeiras com as crianças, mas muitas vezes assim acabava atrapalhando porque elas estavam numa linha ali que a Paty estava conduzindo, digamos assim, daí eu chegava, puf, quebrava aquele clima, né? E muitas vezes ela conversando comigo, ó, pá, tu tá me atrapalhando. Então eu tive que reduzir, né? No caso, ter mais ciência desses horários ali para mim fazer os meus gostos, né? Claro que eu escuto músicas com as crianças, a gente brinca muito, toca muito violão com as crianças, então, mas assim, sem cuidar para não atrapalhar no momento de estudo, às vezes, né? Porque eles estavam concentrados em alguma coisa que a Patrícia estava preparando já para eles memorizar e precisava daquela certa meditação ou contemplação, aquele silêncio, né, para colaborar. E às vezes eu chegava e pá, jogava tudo pro alto, né? Né? Não por má intenção, não por vacalhação, mas por, por questão própria mesmo, por tendência própria. Então o pai tem que ter disciplina, né? Tem que cuidar com isso, é muito importante. O sétimo passo, paciência, né? A educação, teu nome é paciência. Tu acha que as suas mães que perdem a paciência se descabelam com os filhos, né? Não, muitas vezes os pais também, né? Então o pai precisa ter paciência e também com a mãe, principalmente, né? Principalmente com a mãe. Por quê, né? Por que eu escolhi esse ponto paciência aqui? Porque também é um dos grandes monstros, podemos assim dizer, né? A impaciência, né? Muitas mães elas acabam se irando, querendo quebrar tudo, jogar tudo pro ar, desistir, porque falta paciência, né? Então a gente sabe que realmente a paciência é necessária. E tem um estudo, até está no livro Homeschooling Católico, onde que eles perguntaram para as mães, né? Fizeram um estudo lá na Virgínia com algumas mães, num grupo de famílias lá, e perguntaram quais que eram os pontos assim que as mães mais esperavam dos pais. E o primeiro ponto, assim, o que as mães esperavam dos pais? A grande reclamação das mães foi isso, a impaciência dos pais. Então, assim, e como dica elas deram, né? Pais, tenham mais paciência com a sua família quando você chega em casa do trabalho. Então, aqui, né, eu uso muito o termo assim, tem que cuidar para desligar, né? Não trazer os problemas do trabalho para casa. Que muitas vezes, eu sei porque comigo já aconteceu isso, né? E isso é terrível, né? Então, assim, tu tá estressado, tu tá pilhado com um monte de coisa para resolver e coisas em que tu fica sofrendo por antecipação, né? Porque coisas que tu vai ter que resolver, problemas que tu ficou para trás, tu não conseguiu resolver, vai ter que resolver no dia seguinte, tu tá com a cabeça pilhada no trabalho e vem para casa e não desligou, né? Então, nós ali na empresa de engenharia elétrica, nós usava muito essa linguagem, né? Ó, desliga o disjuntor, né? Saiu da empresa, desliga o disjuntor, vai para casa e fica de boa, né? Esquece, deixa esse problema que amanhã é um novo dia, o sol vai nascer de novo para todo mundo, vai dar tempo de resolver, né? Então, é assim. Então, tem que cuidar com a paciência, né? Não trazer os problemas do trabalho ou problemas exteriores para dentro de casa, porque daí isso gera, né, é causa de impaciência para as famílias. Então, essa foi a primeira, né, a grande reclamação de todas as mães. A segunda foi os pais estarem mais dispostos a viver um estilo de vida diferente. É muito importante que os pais estejam dispostos a adotar o homeschooling, a querer viver um homeschooling. Poxa, tem muitos pais assim que, infelizmente hoje, né? Hoje é uma sociedade tão frágil, né? A gente vê que é tão sentimentalismo,
as paixões desordenadas comandam tudo, né? Então, assim, muitas vezes isso afetou os homens, né? A gente vê que os homens são muito frágeis hoje em dia. Então, até mesmo para tu conversar com algum homem, tu tem que ficar sempre medindo as palavras por causa do politicamente correto, né? Porque qualquer coisa que tu fala parece que vai ofender. Às vezes tu faz uma pergunta assim, na maior da verdade, assim, né? O teu interesse é apenas sincero pela verdade, mas a pessoa já leva por um ar que você está confrontando, que tu está questionando algo que para ela é absoluto e na verdade, poxa, tu só está com uma dúvida ali sincera sobre algum tema e a pessoa já acha que tu está confrontando, principalmente em mensagens, né? Em redes sociais, a má leitura, né, a má interpretação de mensagens gera assim um monte de mimimi, e isso vê que é muito comum nos homens também. Então, assim, cadê aquela virilidade dos homens? Cadê aquela coragem, aquela força, né? Então a gente vê mulheres fortes, mulheres, família forte e o homem frágil, poxa, não é assim, né? Então, muitas vezes eu sei por mim que muitas vezes em vários lugares, peões de obra, né, homens brutos lá que faziam miséria lá com suas ferramentas, mas em qualquer assunto que era um pouquinho mais intelectual, exigia uma reflexão, pronto, acabava a amizade já, porque, nossa, tu quer ser o doutor, tu quer ser o dono da verdade. É um mimimi assim ferrenho. Então, os pais eles têm que estar dispostos a saber que o homeschooling é uma mudança de estilo de vida, assim, também, né? E assumir isso, assumir esse estilo de vida, né? Assim, não ter medo de falar para os outros que está fazendo homeschooling, porque, assim, uma das primeiras pessoas que eu falei que ia fazer homeschooling foi os meus patrões, né? Então, não tem que ter medo. Você assumiu aquilo, tu tem que falar a verdade, não tem, né? Não tem que temer. O terceiro ponto, o HS, né? O HS é muito difícil para as mães, né? Os pais têm que ter ciência, né? Isso é o terceiro ponto dessa reclamação das mães lá na Virgínia. Que o HS é muito difícil para as mães. Os pais têm que compreender isso. O HS é muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. Apesar, tu pode querer simplificar tudo, tu pode querer fazer sempre da forma mais simples possível, mas vai dar muito trabalho, né? Tu pode encurtar, pode enxugar o material, pode encurtar tempo, mas tudo vai gerar trabalho, né? Então, assim, é pesado para a mãe, sim, né? Apesar de que algumas pareçam aí romantizar, né, o homeschooling, mas não, dá trabalho. O homeschooling, educar, por que homeschooling dá trabalho? Porque educar e criar uma criança dá trabalho. Simples. Quarto, ter expectativas e acreditar nos filhos. Os pais precisam criar expectativas e acreditar no potencial dos seus filhos e apoiá-los, né, elevá-los. Então, assim, precisamos ter muita coragem de acreditar nos nossos filhos também, né? Saber ajudar a direcioná-los para encontrar as suas vocações, que a vocação é um chamado, né? E a gente tem que ajudar os filhos a escutar esse chamado, né? A direcioná-los para a sua vocação. Quinto, as mães, né? Tem que contar com os pais para resolver os problemas. Essa foi a quinta grande reclamação das mães lá na Virgínia, porque as mães não podem contar com os pais para resolver os problemas. Aí é complicado, né? É isso que eu falei já no início, porque os pais têm que assumir a responsabilidade, a sua autoridade. A educação dos filhos não depende somente da mãe, né? É dever dos pais. Não tem. Você vai ser cobrado, pai. Não é porque eu estou falando. É porque vai chegar um dia, você vai ter um juízo final. Deus vai te perguntar, o que tu fez lá com os teus amigos da patota do futebol, lá teus amigos da corrida de kart, teus amigos lá da pescaria. Não, vai perguntar o que tu fez pelos teus filhos, cadê eles? Né? Então, assim, você vai ser cobrado pelos teus filhos. Esse é o depósito que Deus vai te cobrar a conta, né? Então, fique ligado, que nesse juiz você não vai conseguir fugir. Então, a mãe tem que contar com os pais para resolver os problemas, porque é responsabilidade dos dois. Oitavo, né? Os pais, aqui já seguindo os últimos pontos ali desses 10 passos que eu fiz, o oitavo passo que eu preparei aqui, atividades extras. Os pais têm que dar tempo de qualidade, de finais de semana ou durante a semana que consigam, façam atividades extras, né? Tira a mãe também de dentro de casa, tire ela para passear junto com a família, fazer estudos fora, e tenha essa iniciativa, você pai,
né? Conheço alguns pais que fazem isso e conseguem fazer de forma brilhante, assim. Um simples passeio vira um estudo para um mês, né? Vou dar um exemplo. Ontem era aniversário do Igor, a gente foi no zoológico, aqui em Pomerode, na cidadezinha do lado, vizinha aqui. Foi maravilhoso. A gente ali pegamos assuntos para mais de um mês ali, só para estudar a vida dos animais que a gente anotou. Vai ter estudo para mais de um mês. Então essas atividades extras, por menor que seja, gera muito conteúdo para estudos. Nono passo, né? Os pais ajudarem assim a fazer os relatórios das atividades com as mães, ajudar na correção de pequenos exercícios, principalmente daquelas matérias que os pais dominam, né? Por exemplo, geografia. Os pais geralmente conhecem geografia, conhecem mapas, conhecem, né, as cidades, etc. Matemática, né? A grande maioria dos pais tem essa habilidade, né, com matemática. Então ajude a elaborar as aulas, a cobrar os filhos também, assim, né? Então os pais têm que ter essa autoridade ali, né, de cobrança também dos filhos, né, comprometimento, porque a educação não depende somente do educador, a educação depende do educando também, né, então assim, o pai precisa educar a vontade do filho para os estudos, né, para que o filho ame estudar, né, então o nono passo é esse, né, e assim, ó, eu peguei uma frase, um ensinamento muito belo que tem no livro Homeschooling Católico, que eu me identificou muito, assim, né? Desde a primeira vez que eu li. Então, quero ler aqui para vocês, é pequeno, é curto, mas é para fechar esse nono ponto, né? Não importa, para você pai, tá? Não importa qual seja a sua carreira, ela eventualmente chegará ao fim. Fato, né? Criar filhos, contudo, tem consequências eternas. E no fim das contas, os pais acabam compreendendo, às vezes tarde demais, que esse é o principal emprego das suas vidas. Criar os filhos. Criar e educar os filhos, né? Como o Código de Direito Canônico diz, né? O grave dever dos pais de criar e educar os filhos. Às vezes tarde demais, né? É que esse é o principal emprego das suas vidas. Como a Sagrada Família, pais, filhos, né? Os pais, o pai e a mãe e os filhos podem aprender juntos, trabalhar juntos, orar juntos. Vocês podem crescer juntos, gente, né? O homeschooling beneficia principalmente os pais, porque os pais, eles estudam para ensinar, eles aprendem para ensinar, né? E ensinando vão aprender mais ainda, né? Vão aprender, é fato também, aquele que ensina é o que mais aprende. Então os pais são os principais beneficiados no homeschooling. Eu sei por mim, quanta coisa, eu não tinha o hábito de leitura, não era nem interessado, hoje, poxa, tinha um medo tremendo. Nossa, para mim a Suma Teológica era algo inalcançável. Graças a Deus, assim, nesses últimos tempos, com o auxílio de alguns padres da tradição, algumas coisas, poxa, consegui ler a Suma Teológica, consegui fazer estudo baseado em São Tomás de Aquino, um santo que eu sempre admirei, mas assim, é algo tremendo o benefício que traz para a nossa alma, para a nossa vida. Quantos benefícios que traz, né? Os estudos mesmo. E assim, a nossa família é prova disso, é prova cabal de que o estudo dos pais rende muito, né? Então, pais, vocês podem, né, aprender juntos, trabalhar juntos, orar juntos, brincar juntos, sacrificar-se juntos, crescer juntos e amar juntos. Essa, né, um grande ensinamento está no livro Homeschooling Católico, no capítulo 7, né? Então, aqui estamos nos minutos finais dessa live. O último ponto que eu preparei para vocês, o último passo, né? Depois eu vou abrir para algumas perguntas ali, se alguém quiser ter interesse, né, em perguntar. Mas o último ponto aos pais, é ir para aquele pai, o verdadeiro pai de excelência, né? Que tem todas as virtudes de um pai, aquele homem que foi o escolhido por Deus para ser o pai adotivo do seu filho único, né? Então, de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, o nosso maior exemplo é São José. Então, o 10º passo a todos os pais, ide a José, né? É o melhor caminho, é o melhor exemplo para nós pais, né? As suas virtudes, a sua sabedoria, o seu silêncio, né? E esse silêncio não foi
não diminuiu a sua autoridade, tu não encontra nada, né? Nenhuma citação de São José na Bíblia, né? É um silêncio que é exemplar, né? E a grandeza desse silêncio, né? As provas no decorrer de todos os séculos, os milagres através desse grande homem, patrono da igreja, né? É um grande exemplo para nós pais. Então, assim, se você está com alguma dificuldade, pai, no seu trabalho, ide a São José, pede intercessão para São José. Assim, falo por experiência própria, quantas vezes tive que rezar para São José para conseguir o sustento dos meus filhos, né? Alguma situação que a cinta apertou e, cara, tava difícil demais, tive que pedir para São José, nunca me deixou na mão, né? Nossa Senhora também, né? Com certeza, como escravo de Nossa Senhora, né? Através do método de São Luís Grignon de Montfort, mas a ligação como pai, assim, com São José tem que ser real e é verdadeiro, né? São José, ele atende. Não há relato, né? De que alguém não foi atendido por São José quando se pediu com fé. E para isso, e para nossas preces ser atendidas, nós temos que seguir o exemplo desse homem, né? O exemplo de busca de santidade, e porque muitas vezes nós não se atentamos a essa parte, né, da vida espiritual nossa como pais, que nós somos exemplos para os nossos filhos, e muitas vezes os pais ficam, tá, mas poxa, eu não tenho tempo de estudar, não tenho tempo de ler, não consigo, né, por causa do trabalho. Gente, aqui em Santa Catarina nós temos um grupo de apoio com mais de 100 famílias. Todos os pais têm profissões diferentes, não há uma família igual a outra. Todas as famílias são diferentes. Então aqui eu conheço o pai que é mecânico, tenho o pai que é eletricista, tenho amigo pai aqui, homeschooler, que é veterinário, tenho amigo pai que é médico, tenho amigo pai que é advogado, tenho amigo pai que trabalha em escritório de contabilidade, tenho amigo pai que trabalha em chão de fábrica, tenho pai que trabalha com programação. É infinita as profissões ali, as mais diversas profissões. E cada um tem a sua realidade. Eu conheço o pai que, né, por exemplo, ele trabalhava num turno, segundo turno, saía de casa meio-dia, chegava em casa, por causa da distância, a 1h da manhã. Tinha que trabalhar, tinha de manhã fazer alguma atividade extra com os filhos. Era difícil o tempo de estudar, com certeza, para esse pai. A gente sabe a realidade. Mas fazia o máximo de esforço possível para cumprir o seu papel e tá seguindo, tá fazendo homeschooling, tá educando seus filhos, tá dando certo. Então, assim, tem que olhar para a sua realidade, conhecer a sua família. Aquele quarto ponto que eu falei, né? Conhecer a sua família, se converter para a sua família. E isso, olhar a sua realidade, aquilo que está nas suas possibilidades. E fazer o máximo para que obtenha êxito nas suas metas, né? Nos seus objetivos ali traçados junto com a sua esposa. Então, a parte do estudo, a parte de, poxa, mas eu não tenho tempo para ficar lendo livros tão filosóficos, tão aprofundados, até mesmo o catecismo da igreja, por exemplo. Poxa, eu compro o catecismo de São Pio X, lá está a doutrina toda resumida de forma claríssima, feito, né, exclusivamente para os párocos ensinarem os pais de família. Então tá a doutrina todinha ali, tudo que a gente precisa saber está ali no Catecismo de São Pio X, de forma resumida, perguntas e respostas, que fica até mais fácil para a gente memorizar. Nós que somos cabeções burros, né? Fica muito mais fácil de memorizar. Mas sobre a educação, Diego, da onde que eu vou ver toda essa parte dos 4 pilares da educação religiosa, espiritual, né? Da educação intelectual, da educação física, da educação moral para os filhos, como que eu vou saber tudo isso? Gente, tem o Catecismo da Educação lá, é um curso de pedagogia, aquele livro, está ali pronto, né? Também feito assim com tamanha clareza, os argumentos, em forma de perguntas e respostas, que fica melhor para nós, que não temos tanto tempo para estudar, né? Fica melhor para estudar esses livros. Então, assim, poxa, estudando o Catecismo de São Pio X, estudando o Catecismo da Educação, tu tem uma baita formação. Se você estudar e compreender e entender, se você ler e entender, que ler não é compreender, né? Você tem que ler e buscar compreender o que está sendo ensinado. Pronto, tu já tem uma baita formação. Tu já vai saber muito além do que eu falei aqui, né? Então, a vocês pais, assumam sua responsabilidade, né? Não fujam da raia, né? Não há porquê, porque algum dia nós seremos cobrados por essa missão que nos foi dada.
Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, podem mandar ali para nós, tem alguns minutos ainda. Vou tentar deixar salva também essa live para ficar no nosso IGTV. Você, mãe, que assistiu aí, por algum motivo seu esposo não pôde assistir, fala para ele, conquista ele para ele assistir essa live aí, junto contigo de novo, para pegar esses 10 passinhos aí que eu passei para vocês. Se tiver alguma pergunta, podem falar aí, pessoal, nos comentários, está aberto, tá? A Sandra falou, a verdade sobre não esconder o homeschooling para mim. Realmente, a nossa vida tem que ser clara, né? A Fran, que tinha comentado, meu marido trata, né, chega às 23 horas do trabalho, eu colocando a criançada para dormir, quase 40 minutos lendo, fazendo oração, e ele chega do trabalho ligando a TV, agitando as meninas e eu piro. Ó, isso se resolve às vezes numa simples conversa, porque o homem, pensa assim, o homem ele precisa ser desenhado as coisas, sabe? Isso não é por mal. Mas muitas vezes a mãe às vezes só briga e não fala pro marido, mas às vezes, poxa, chama, fala, desenha se for preciso, que com certeza se ajeita. Aqui em casa foi assim, a parte teve vez que eu pedi, tá, mas desenhe então, porque, entendeu? É assim, o homem é muito... O homem não tem aquela maleabilidade da mulher, né? Não tem aquela excelência de tantas funções ao mesmo tempo, né? A prova disso, por exemplo, se a Patrícia me mandar eu atender uma canequinha de leite esquentando no fogão, e se ela pedir para mim dar uma frutinha ali pro José Gabriel, né, pro bebê, dar uma papinha de banana para ele, ou é cuidar do leite ou é dar a papinha da banana. Eu não consigo fazer duas coisas ali. Já é demais para mim fazer isso em casa. E a mulher, por natureza, ela já consegue fazer múltiplas funções, né? Vejo ela aqui já está atendendo a roupa, se já está na centrifugação, se já está secando, se já precisa pendurar, já está cuidando do arroz, já está cuidando do macarrão, fazendo tudo, cuidando das crianças, atendendo se já cumpriu o horário do estudo e pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo ali, coisa que para o homem, assim, nessas funções domésticas da família, esquece. Então, tenham paciência também com seus maridos, né? Nesse aspecto, e se porventura precisar desenhar, faça com maior naturalidade, que vai ajudar muito, tá? Porque o homem realmente, a visão é limitada. O homem não tem essa visão panorâmica que vocês mulheres têm, não. Não sei, pessoal, tem mais alguma pergunta aí? O grande dilema é o celular. Bem, o celular é uma ferramenta, né, muito boa, né? Não podemos falar, saem jogando celular. Através do celular nós estamos fazendo essa live aqui, né? Mas tem que saber ter limites, né? Tudo tem que ter disciplina, né? Tem que ter discernimento para não extrapolar, né? A Roberta falou, bora desenhar, isso mesmo. Ficar vendo vídeo de TikTok. Isso é complicado. Não, mas a vida às vezes é muito tensa, às vezes o marido precisa ver alguma parte de comédia, né? Alguma coisa para dar uma aliviada, tem essa parte do entretenimento que é bom, tá? Isso já desde Aristóteles, por exemplo, já falava, né? O homem que trabalha merece o descanso, então faz parte do descanso essa parte do prazer também, tanto leituras, né? Leituras de entretenimento, por exemplo, é nessas horas de descanso, faz bem, né? Faz bem, e às vezes leituras engraçadas também. Então, claro, se for honesta, né? For um humor honesto, não tem nenhum problema. Claro, tudo tem limite, né, gente? É tempo. Obrigado, Luana. Obrigado ali pela mensagem. Oi, Letícia, tudo bem? Olha só, que bacana. Manda um abraço aí. Manda um abraço aí para ele. Isso mesmo, Daniela. A Daniela fez um comentário que acredita que tudo se baseia em rotinas, regras e muita constância. Constância é uma palavra-chave, né? Constância e perseverança, porque às vezes até mesmo tu consegue montar uma boa rotina, tu consegue montar boas regras, mas não consegue ter perseverança e constância, né? E às vezes acaba bagunçando tudo de novo, né? É muito importante sempre estar tá buscando seguir as regras ali e as rotinas, né? Fazem parte, sim. E para conseguir a rotina, precisa-se de disciplina. Sem disciplina, tu não vai conseguir
ter uma manter, né, de forma organizada uma rotina. Pois coloquei o teu esposo no mato então, aí ó. Cara, aqui em casa a minha esposa me colocou contra a parede e não teve como fugir, cara. Chegou um momento que eu tive que me debruçar e estudar porque eu já não tinha mais respostas para ela. Já tava até o gargalo de perguntas ali a serem respondidas e eu precisei correr atrás para ajudá-la. Então é isso, pessoal. Para finalizar, eu acho que já passou de 1 hora ali, mas eu acho que vai dar para deixar salvo. Eu só queria finalizar uma questão aqui que né, que me veio agora em mente sobre famílias numerosas, né? É muito comum, conheço muitos amigos aí, muitos jovens também, solteiros, que querem ser os brutão, assim, né? Não, quero casar, quero ter uns tantos filhos, 10 filhos, 15 filhos, né? É muito se falado, né, em famílias numerosas. Antigamente isso era algo comum, né? Hoje já não é mais, né? Hoje é algo que não é comum mais, né? Família numerosa, eu sei porque eu tenho 5 filhos e já sou visto como um extraterrestre onde chego, né? E eu não acho que eu tenho uma família numerosa, eu só tenho 5, né? Mas eu sou caçula de 10 filhos. Então, assim, ali sim, né? Já podemos considerar numerosa. Então, quando alguém vem fazendo alguma sátira comigo, alguma coisa assim, não tem televisão em casa, o que ele fala, cara, se tem uma televisão, minha televisão serve para assistir filme, mas se você prefere ficar com a tua televisão, eu prefiro ficar com a minha mulher, cara. Ela é muito melhor do que a televisão, né? Eu sempre falo assim. E o fato também de quando fala, mas agora fechou a fábrica, né? 5 filhos tá bom. Ele fala, não, falta ainda 5 para mim empatar com meu pai. Né? Tô aberto, seja o que Deus quiser, né? Então, assim, eu me criei numa família numerosa, numa família onde que a renda familiar era muito limitada. Meu pai ganhava, assim, olha, próximo de um salário mínimo e ele sustentou 10 filhos numa época... Meu pai hoje já tem 74 anos, então a minha irmã mais velha já vai fazer 50 anos ano que vem, né? Então, esse ano, né? Inclusive, em março, meus pais fazem as bodas de ouro. Então, vai ser uma grande data para nossa família. Então, assim, me criei numa família com recursos muito limitados, né? E meu pai não tinha carro, não tinha... Nós vivíamos numa cidade mais do interior aqui de Santa Catarina. Então, assim, eu fui conhecer vaso sanitário de porcelana, bonitinho, cheirosinho, com 5 anos de idade. Até os 5 anos de idade, eu usava patente. Se alguém não sabe, procura no Google depois ele que é uma patente, né? Então, assim, era recursos limitados mesmo, gente. E só o fato de ver todo o trabalho que meu pai teve para nos criar e deu conta do recado. Meu pai é a máxima figura de homem, assim, para mim, né? Quando fala assim, homem ou pai, a figura que me vem, assim, em mente é o meu pai, né? Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque ele deu conta de nos criar com a baita limitação. Então, assim, para mim, qualquer dificuldade que às vezes bate, né, na minha vida, assim, até mesmo na educação das crianças, na criação deles, principalmente nas questões financeiras, que o pai tem que dar conta do recado, né? Que nem eu, no caso aqui, moro de aluguel, tem as contas para pagar, tem os boletos para pagar, etc, né? Tem as coisas para prover para as crianças. Qualquer dificuldade que eu enfrento, a primeira pessoa que me vem em mente é o meu pai. E assim, quando eu vejo ele, né? Me dá uma motivação tremenda, assim, por causa do exemplo que ele teve, assim, para mim. Então, quando eu falo que o exemplo do pai é o melhor catecismo para os filhos, é verdade. Meu pai, ele não foi um poço de virtudes, né? Ele foi alcoólatra por um tempo, mas quando eu tinha 10 anos de idade, ele parou de beber e foi ele parou assim de uma hora para outra, assim, um autocontrole gigantesco, assim, sabe? Ele fumava mais de 50 anos, bebia mais de 50 anos e parou assim, ó, pronto, não quero mais e boa. E algo assim, isso é virilidade, né? Para mim, sim, é um grande exemplo. Então, e principalmente da criação dos filhos, de dar conta. Então, eu vejo muita gente hoje aí acabam se chorando. Eu tô falando aqui que é uma live para pais, né? Então, posso falar assim de uma
uma linguagem, quando eu citei ali essa questão de as pessoas agirem muito somente pelas paixões, sem utilizar a razão, sem ter uma vontade ordenada àquilo que realmente interessa, ao fim último, a Deus, né? A essência das coisas, eu falo justamente isso. Quando as pessoas ficam apenas presas nas paixões, aquilo somente nos sentimentos externos e internos do ser humano, né? A gente fica limitado a paixões desordenadas. Nossas paixões, elas são neutras, mas ela tem a concupiscência da carne, e muitas vezes a gente acaba caindo numa reclamação tremenda, tudo é difícil, tudo vai querer fugir do trabalho, né? Tudo que dá trabalho, nossa tendência é querer fugir, e criar nossos filhos dá trabalho. Por exemplo, criar um bebezinho. Poxa, vai dizer que não dá trabalho cuidar de um bebezinho. Qual mãe que vai dizer isso? Que não dá trabalho cuidar de um bebezinho, que tem que amamentar, que tem que ter a rotininha da amamentação, as trocas de fralda, o cuidado, se ficar doentinho, etc. Vai dizer que não dá trabalho criar, né, uma criança? Precisa, né? Precisa assumir junto ali, precisa trabalhar, né? Então, com isso, vendo a minha mãe criar, né, e educar os 10 filhos, no caso, eu sendo o 10º, para mim, vendo meu pai, a postura dele em vários momentos, assim como principalmente do lado moral, para mim é um grande exemplo. Então, assim, eu só quero falar para você, né, para os pais aqui, que não tenham medo da providência divina, porque muitas vezes a gente desdenha. E eu vejo que a minha família, eu sou prova que a providência divina dá certo, gente. A gente rezando, claro, tem que pedir, né? Tem que ter humildade para pedir a Deus a sua providência, né? Precisa ter esse ato nosso, né? Deus quer que seja assim, né? Que a gente reze. Então, eu vim de uma família que, poxa, meu pai não tinha metade das ferramentas que eu tenho hoje para educar os meus filhos. Meu pai não tinha metade dos meios, as circunstâncias eram totalmente diferentes. Meu pai não tinha metade da informação que eu tenho hoje em dia. Meu pai não teve acesso a livros. Meu pai estudou numa escolinha rural até a 4ª série. Minha mãe até a segunda série, então super limitado. Apesar de que meu pai estudou até a 4ª série e sabia mais coisas do que eu que estudei no ensino médio, por exemplo, atual, né? Meu pai sabia a fórmula de Bhaskara, eu no ensino médio não sabia a fórmula de Bhaskara direito. Então, poxa, é algo que a gente vê a discrepância, né? Então, assim, tu vê algo que realmente, assim, para nós pais, a gente não pode ter medo da providência divina e da cooperação divina, porque nós somos cooperadores de Deus. Se Deus confiou aos filhos a nós, é porque Ele quer contar conosco e Ele dá as capacidades, Ele capacita, né? Então, assim como tem aquele ditado antigo que Deus dá ao filho e dá junto um saquinho de pão, que vai dar o alimento, né? Na minha casa é verdade, gente. E hoje, com 5 filhos, nós estamos melhor do que quando eu tinha só apenas o Igor. Então, é muito real isso, sabe? E tudo graças à providência divina. E nada da noite para o dia. Não, tudo se planta, se cultiva, né? Enfrenta ali as tempestades, o sol forte, as pestes que tentam ali, né? Como qualquer plantação, a gente sabe que a educação é mais ou menos nessa linha, né? A gente tem que ser forte, tem que combater todas essas influências externas para que possa colher bons frutos, né? Então, na educação é assim também. Nós somos praticamente jardineiros de Deus na educação dos nossos filhos. E Deus quer contar conosco para devolvermos, né, esse depósito que são as crianças, né, para Ele, que primeiramente pertencem a Ele. Então, eu fico por aqui, pessoal. Agradeço a todos que estiveram aqui comigo, né, nessa live. Mais uma vez, você pai, ide a José. Não tenha medo, esse é o melhor exemplo para nós pais, né, de garra, de virilidade, de paternidade, né? E não tenham medo, coragem, e façamos a nossa parte, que com certeza vocês fazendo bem aí na casa de vocês, eu fazendo bem aqui na minha casa, tem tudo para a gente colaborar junto, né, na reconstrução de uma nova sociedade melhor para os nossos filhos, né? Não podemos perder a esperança, né? Sei que os tempos que se avizinham são difíceis, são aparentemente apocalípticos, mas aonde que está a nossa fé? Aonde que está a nossa força? Aonde que está a nossa esperança? Né? Aonde que está depositado? Está depositado em pensamentos de alguns ideólogos ou está depositado no Criador de tudo, né? Naquela fonte de paternidade, né, que é nosso Senhor, né?
que vem toda a fonte da paternidade, ele que é o pai por excelência, né? Nosso pai criador. Então, esse é o meu recado para vocês. Seguimos firmes educando para o céu. Um grande abraço, salve Maria Santíssima. Valeu, pessoal!